Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a prece inicial. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais um dia de nossas vidas, pelo amparo, pela proteção que tivemos durante toda a semana. E pedimos, Senhor, que a sua luz divina possa nos envolver nesse momento, nos trazendo a paz, tranquilizando a nossa mente, os nossos corações, para que durante todo o tempo que aqui estivermos, possamos estar sendo renovados nas forças, nas energias, com as energias salutares que possa recuperar e recompor a nossa saúde, nos dando o discernimento, a sabedoria, para bem compreendermos os ensinamentos dessa noite. E que o seu amor se faça presente entre nós. Graças te damos e que assim seja. Então hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do Evangelho de Jesus, numa passagem bem significativa para todos nós, principalmente para aqueles que já estão ligados, fazendo parte de uma instituição religiosa, de um grupo religioso, espiritualista, que já estão em busca da sua melhor interior, para estar à disposição da espiritualidade nos cumprimentos dos seus deveres. Nessa passagem em que o título traz "Não são os que gozam saúde que precisa de médicos". Essa é uma passagem muito profunda e consoladora para todos nós que ainda carregamos defeitos, que ainda trazemos imperfeições na nossa alma, mas mesmo assim nós já estamos percorrendo um caminho espiritual em que, em contato com esses ensinamentos, possamos nos colocar à disposição para auxiliar o próximo. Nessa passagem aconteceu numa certa noite em que Jesus foi convidado para um jantar na casa dos fariseus. E estando lá, Jesus foi ao jantar e levou consigo os seus discípulos, as pessoas que o acompanhavam e também estavam presentes. E aí causou estranheza para os fariseus, para as autoridades da época, porque muitas das pessoas que acompanhavam Jesus eram consideradas pessoas de má vida. Eram discriminados pela alta sociedade por tratar-se de pessoas que eram expostos os seus defeitos, os seus desequilíbrios, os seus males, e dessa forma eles eram excluídos do convívio social. Então, nesse banquete, nesse jantar, estando Jesus à mesa em casa de Mateus, vieram muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Mateus era um dos discípulos de Jesus, só que Mateus fazia parte da casta da alta sociedade, né? Ele era considerado vamos dizer, um servidor público que cobrava impostos. Era considerado um braço direito das autoridades da época.
Então, tendo Jesus com seus discípulos na casa de Mateus, muitos dos convidados do Mateus, que fazia parte também da alta sociedade, estranharam aquele povo, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, e perguntou aos discípulos de Jesus: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Então, Jesus já era reconhecido como uma pessoa especial, já era considerado como um mestre de conhecimentos. Tanto é que estavam os fariseus presentes nesse jantar, porque sabia da grandeza de Jesus. Mas foi questionado e julgado considerado más companhia que Jesus andava. Os publicanos eram considerados pessoas de má vida, eram considerados pessoas que não era bem vista e bem quista pelas altas autoridades da época. E também tinha aquelas outras pessoas que acompanhavam Jesus, né? Que eram as prostitutas, que eram os doentes, pessoas que eram banidas do convívio social. E mesmo assim Jesus fazia questão da presença dessas pessoas. E Jesus, tendo ouvido esse julgamento, de ser questionado, como que pode o seu mestre, Jesus, andar no meio desse povo? Daí Jesus responde: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, essa frase, ela traz um significado que vem nos consolar, no sentido de que, mesmo nós, com todas as nossas deficiências morais, com nossos defeitos morais, com as nossas falhas, com nossos pecados, não estamos impossibilitados de servir. E mesmo com todas essas limitações morais, ainda assim, quando de boa vontade, podemos estar sim colocando à disposição do sagrado para estar ajudando aqueles que sofrem mais do que nós. Mas daí Jesus coloca esse símbolo de não são os saudáveis, as pessoas que têm muita saúde, que buscam remédio, que buscam médico. Quem busca médico, remédio, tratamento, são aqueles que estão doentes. E Jesus veio trazer o remédio para a alma de toda a humanidade, através dos seus ensinamentos, fortalecendo a fé de cada um, para acreditar que, se está vivo, está tendo a oportunidade divina de fazer diferente, de corrigir, de se refazer, de recomeçar, de se arrepender, né? Então, não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Percebemos que todos nós, seres humanos reencarnados, somos doentes da alma e necessitamos constantemente estar bebendo da medicação para a nossa alma, para se fortalecer, para se refazer. Então, os publicanos e aquelas pessoas consideradas de má vida eram doentes da alma. E foi para elas que Jesus veio. Foi para nós que até hoje os seus ensinamentos tocam as nossas almas e que ainda
insistindo na doença, alimentando ainda o negativo que existe em nós, não conseguimos ainda dar cumprimento a todos os ensinamentos, a todas as orientações que são nos passadas. Por isso, Jesus acolhia a todos, reconhecendo em cada um como necessitados de esclarecimento e consolo. Então, eram os que mais necessitados que o buscavam. E ele sabia que saberiam fazer bom uso dos seus esclarecimentos, dos seus ensinamentos. Ao contrário daqueles que eram considerados orgulhosos por já se sentirem doutores da lei ou de conhecimento suficiente para rebaixar e estar em contato com essas outras pessoas. Então, que tipo de pessoas que Jesus buscava? Eram essas que teriam mais condições de absorver, de ter a humildade de reconhecer que as suas palavras que estariam alimentando a sua alma. Teria a humildade de reconhecer que ainda precisavam sim de mudança, de melhoras a cada dia. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação. Percebemos que quando se trata de doentes, tanto da alma como do físico, todo mal que nos atinge nos coloca em situação de humildade para perceber o quanto pequeno nós somos para necessitar de algo que possa vir em nosso socorro. Quantas vezes, se nós em alguma oportunidade tivemos a experiência de ir até um hospital, fazer alguma visita, ou nós mesmos está aguardando o atendimento, como que é a entrada das pessoas em busca de ajuda, em busca de socorro, em busca de cuidados, se não na total humildade, porque a dor nos coloca nos nossos devidos lugares. Quantos entram carregados, quantos entram cadeira de rodas, amparados, porque a dor está ali o submetendo a colocar-se numa situação de necessitado, que seja de atenção, que seja de cuidados, que seja de medicação. Então, por isso que eram esses que o cercavam, eram esses que Jesus buscavam, porque já estava em condição de receber. Porque quando nós estamos bem, quando nós estamos saudáveis, quando estamos fortes, sentimos autossuficiente, nos considerando sempre cheio da razão, sempre orgulhosos dos nossos conhecimentos, dos nossos haveres, dos bens que detemos. Mas chegou qualquer coisa que nos abate as nossas forças, a nossa saúde, logo nós nos colocamos em situação de humildade para receber. Por isso que era esses que Jesus buscavam, porque sabiam que tudo que a boa nova que ele trazia seria bem acolhido, que seriam bem recebidos, porque iria consolar essas almas sofridas, essas almas doloridas pela vida, pelas circunstâncias em que se encontrava. Dos dóceis e não dos orgulhosos,
que julgam de nada precisar, né? Então, quando fala assim, que no mundo em que nós vivemos, a dor ainda é necessária, que a dor é uma grande professora da alma, porque quando estamos numa situação de plenitude, o orgulho nos cega. E aí, nada que chega vai ser o suficiente, porque sempre vai estar se sentindo na superioridade do amparo que é enviado. E aí, o que acontece? Nessa passagem que Jesus coloca, não são os sãos que precisam de remédio, que quando nós adentramos um caminho espiritual, nós nos tornamos julgadores de nós mesmos. Quando entramos no processo de reforma íntima, começamos a nos questionar. Será que eu sou merecedor de trabalhar com determinado entidade, um espírito tão evoluído? Nossa, tanto erro que eu já cometi, tantos delitos, tantos males que eu já cometi para outros ou para mim mesmo. Quantas vezes já me chafurdei nos vícios e hoje eu estou aqui não se sentindo merecedor de estar num ambiente sagrado, de estar em contato com a espiritualidade de luz, de estar em contato com seres, pessoas bondosas. Então, entra num constrangimento de se manter. E aí esquece que é aqui que deve estar o doente. É aonde tem o remédio, é aonde tem as boas lições, é aonde tem as boas orientações. Porque se já é perfeito, não deveria nem estar mais nesse mundo. Então, quando nós viemos exatamente para isso, porque através do contato do bom, do bem, das pessoas mais evoluídas, da luz, nós teremos condição de nos nortear para o caminho que era esperado. Porque todos nós viemos com esse propósito de tornarmos pessoas melhores. Mas se em algum momento da nossa vida fizemos mau uso das escolhas, e mesmo assim Deus nos dá condição, nos dá outras oportunidades de fazer diferente, não podemos nos fazer por rogados de não aceitar por um falso humildade, de se negar a fazer, a estar na luz, por ainda ter as sombras dentro de si. Porque em contato com a luz, nós vamos alimentando a nossa luz até nos fortalecer a ponto de fazer vibrar a nossa própria luz integralmente, né? Então, principalmente numa casa espiritualista em que se trabalha a mediunidade. O que é a mediunidade? A mediunidade é um mecanismo de manter contato com os dois planos da vida. Então, uma pessoa vem médium com a mediunidade como instrumento de processo evolutivo. E a mediunidade foi distribuída no mundo para os bons, para os maus, para os bonitos, para os feios, para pobre, para rico, para todos. É como o sol.
O sol está aí para todos, né? Pode se beneficiar dele. A mediunidade foi distribuída para que, através dela, mantendo contato com a luz, com os bons espíritos, vai tirar grandes aprendizados. E dessa forma vai se fortalecer para, através desses exemplos, começar a se corrigir. Mas não quer dizer que só pessoas boas que são médiuns. Não, a mediunidade é neutra. Depende da pessoa fazer bom uso ou mau uso dela. Então, a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer pessoa, pode ser dotada. Isso aí é muito interessante, que tem pessoas que acham que mediunidade está ligado ao espírito da pessoa. E não está. A mediunidade faz parte de uma programação reencarnatória. Está ligado a glândulas do nosso corpo físico, que serve de canal de conexão. Quando nós vamos reencarnar, tem pessoas que pedem para vir com esse recurso a mais para adiantar o seu processo evolutivo. Então, ele vem e reencarna para passar por várias provações da vida diária, normal, que todo mundo passa. É problema de saúde, é problema familiar, é problema financeiro, problemas naturais da vida que todos nós temos. E aí, além disso, pede para vir com um recurso a mais, para que, através da mediunidade, possa praticar a caridade. Qual que é a caridade? Ceder o seu corpo como instrumento para a espiritualidade. Porque você vai doar algum tempo da sua vida para que um ser espiritual venha e utilize da sua matéria. Então, além das coisas que precisam viver, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa pagar conta, precisa cuidar da sua vida e ainda se dedicar àquele momento da sua vida para estar doando para a espiritualidade, atender, fazer o bem. Porque quem cura, quem ajuda, quem orienta são os espíritos, são os guias espirituais. Nós somos instrumento deles. E aí, quando vem com a mediunidade, daí quando está no plano espiritual, pede para vir, faz toda uma programação reencarnatória, inclusive a formação do corpo físico. E quando a pessoa em espírito se propõe a vir com a mediunidade, precisa no corpo físico estar instalado na glândula pineal, que na glândula pineal existe minúsculos cristais, e esses cristais que abrem a conexão com o plano espiritual. Quem não tem na matéria, quem não tem esse corpo físico, com esse preparo, com esse planejamento, por mais que queiram
Eu acho bonito ser médium, eu acho bonito incorporar, eu acho ver espírito, falar com espírito. Se não veio com essa programação kármica, que veio com essa programação reencarnatória e o corpo físico preparado para isso, não vai desenvolver. A gente só desenvolve o que está ali latente em nós. Então, quando vem a mediunidade, é programada a ser ativada. Tem uns ainda criança, outros com 18 anos, outros com 20 anos, outros com 30 anos, outros com 40 anos, outros com 50 anos, aflora a mediunidade. Cada um no seu tempo. Então, veio com essa programação. Daí, se a pessoa na hora que começa a surtir esse efeito energético, porque a pessoa sente, daí fala assim, eu não quero isso para mim, não, é muita responsabilidade, eu tenho que abrir mão de um monte de coisa da minha vida, é muito sacrifício, é muita renúncia. Não tem mais como tirar. Não tem como abrir a cabeça da pessoa e tirar a glândula pineal da pessoa. Ela vai ser médium e pronto. Ou ela procura uma casa espiritual, um centro espírita, um terreiro de umbanda para trabalhar, ou ela vai estar conectando com todo tipo de espírito por aí, vai ficar uma pessoa perturbada, vai enlouquecer, vai adoecer, porque não tem como tirar mais da pessoa, não tem como fechar só porque ela quer, porque faz parte de uma programação. Então precisa buscar entrar em contato com uma casa séria de responsabilidade para ser conduzido, ser preparado para trabalhar, né? Então, ela é inerente ao organismo. Tem pessoas que não sabem, ele acha que é coisa dos espíritos. Não, está na matéria. Só vai desenvolver o que já existe nela. Então, melhor que seja desenvolvido de forma coerente, segura, equilibrada. Não deixar perturbar a sua mente, a sua vida, te adoecer, para daí procurar ajuda, né? A maioria das pessoas que buscam um terreiro de umbanda, um centro espírita, depois que já está doente, depois que já está totalmente desequilibrado, para daí começar a trabalhar. Então, a partir do momento que já tem consciência e já percebe que existe em si, já busca orientação para não perder tempo. Então, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todos. Então, é distribuída sem distinção a mediunidade. Não são só para as pessoas boas, pessoas iluminadas, é para todo mundo. Mediunidade em pessoas indignas. Daí, se a pessoa que vive uma vida totalmente desregrada, totalmente doentia, moralmente, mas possui a mediunidade, os bons espíritos lhe vêm ao auxílio e seus conselhos,
dados diretamente são para impressioná-lo de modo mais vivo. Então, primeiramente, os bons espíritos se apresentam a essas pessoas e traz mensagem, orientação, intuição para seguir caminho correto, para deixar aquela vida, deixar aquele vício, vai intuindo a pessoa até encontrar o caminho correto, né? Então, através do seu próprio ouvido, diretamente, dando os bons conselhos. Mas é sempre respeitado o livre-arbítrio. Deus, em sua bondade, nas mãos lhes coloca a luz como uma bênção, né? E se não utilizar a mediunidade dignamente, terá como consequência a perda ou a perversão da mediunidade. Então, há pessoas que, tendo a mediunidade e começa a fazer mau uso da mediunidade, entra num estágio de paralisação. Quando se fala que é perda ou perversão, a pessoa não pode viver para sempre fazendo o mal, fazendo as coisas erradas. Em algum momento a lei divina vai entrar em ação, vai corrigir, ou é direcionado para paralisar, indo para uma instituição religiosa castradora, que é considerado um reformatório, onde lá vai ser proibido incorporações, para que o médium seja paralisado, não torne uma queda no abismo tão profundo. Então não deixa de ter amparo. Vai ser amparado na sua necessidade. Os maus espíritos se aproveitam desses médiuns para os obsediarem e enganarem. Então acaba sendo um instrumento das trevas, porque ajuda a dar vazão no mal que tem dentro de si, para satisfazer as trevas e ao mesmo tempo para prejudicar o próprio médium. Que muitos desses espíritos que aproveitam de médiuns indignos que fazem mau uso da mediunidade é manifestação dos seus próprios obsessores, que faz questão de cometer delitos, cometer coisas erradas, porque sabe que o médium vai pagar por aquilo, vai ser cobrado no seu erro. Então os próprios obsessores deles mistificam como se fosse um espírito de luz, dando até o nome dos mentores, mas que na verdade são os obsessores se vingando do próprio médium, sabendo das suas fraquezas, dos seus males, dos seus vícios, levando-o à queda. E na hora que ele estiver no chão, lá ele é abandonado. Daí ele vai estar pronto para pagar pelo mal cometido, através dele mesmo. Passará por aflições devido ao orgulho e ao egoísmo que endurecem o coração, né? Porque tem muitos que utilizam da mediunidade para se beneficiar, levando ao extremo tanto material como moral.
e nada será passado ileso, né? Então, o bom médium já não é aquele que se comunica facilmente. Quando nós estamos em processo de desenvolvimento mediúnico, existe uma fase do desenvolvimento que o médium sente muitas dificuldades, principalmente para se conectar com os bons espíritos, com seus mentores. Daí a gente vai perceber que é uma fase crucial que todos os médiuns vão passar ou terão que passar, porque vai precisar ele identificar no momento da conexão, através da sua vibração. Muitas vezes no começo do desenvolvimento mediúnico, a manifestação é muito forte, muito presente. Por isso que muitos buscam ajuda. Muitos são levados a buscar centros espíritas, terreiro de Umbanda, porque as primeiras manifestações são fortes, que vêm para causar impacto mesmo. É um sacolejo na pessoa para ela perceber que não é mais normal, alguma coisa está acontecendo de diferente. Daí vai buscar ajuda. Ou aqueles que estão começando a receber, a trabalhar mediunicamente, as primeiras manifestações também vêm com essa força, com esse impacto, para o médium ter a certeza que é algo sobrenatural ali. Mas daí, quando começa a se estabilizar, torna-se mais sutil. Porque um bom médium é aqueles que é simpático aos bons espíritos e somente dele tem assistência. Quer dizer o quê? Que um bom médium, quando chega nessa etapa, vai ter que sutilizar a sua energia para alcançar do guia, do mentor. Então, quer dizer, já chegou o momento de você fazer a sua mudança interior. Porque você precisa conectar só com os bons espíritos. Não precisa mais desse impacto físico, energia densa, grosseira, que precisa te sacolejar. Você vai conectar com a energia sutil, porque a sua também sutilizou. E isso acontece através da sua mudança interior. Porque você vai começar a se conectar só com os bons espíritos. Porque para conectar com o espírito igual ou pior que nós, é fácil, não precisa de sacrifício nenhum. Então, bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos. O que é ser simpático aos bons espíritos? É ter afinidade com os bons espíritos. Está no seu convívio, está nos seus entendimentos, estar conectado com eles, né? Então já criou uma afinidade, porque a linguagem tornou muito parecida, muito igual. Não precisa mais fazer esforço para se conectar com eles. Então, o bom médium, unicamente nesse sentido, é que as qualidades morais se tornam onipotentes onipontes sobre a mediunidade. Então, cria-se esse vínculo do médium ser
o meio de comunicação, que não vai causar tanta interferência, porque a vibração está muito afinizada, para não deixar o mal do médio falar mais alto. Isso é entrar na sintonia, isso é ser afim, ter afinidade. A mediunidade é concedida aos virtuosos para os fortalecer no bem, e aos viciosos para os corrigir. Então, aqueles que já são bons, já são pessoas esclarecidas, pessoas bondosas, bem orientadas, só vão se fortalecer cada vez mais. Agora, aqueles que ainda estão no erro, os viciosos, que ainda precisam de fazer muitas mudanças dentro de si, a mediunidade vem como essa oportunidade de aprender, através desse contato, a se corrigir. Por isso que o remédio, o médico, são para os doentes. Porque nós precisamos disso para nos melhorar. Porque se tivéssemos perdido, largado lá fora na vida mundana, iríamos chafurdar cada vez mais. E em contato com o ambiente sagrado, já nos fortalecemos no ideal. Já sabemos a diretriz, aonde que devemos seguir, que caminho devemos percorrer. E envolvido nessa vibração coletiva, nos fortalecemos. Momentos estamos firmes, fortes, momentos estamos escorregando, estamos falhando, mas levantamos de novo, continuamos, e assim até um dia estarmos completamente convictos de que é esse o caminho a seguir, que essa é a oportunidade que estamos tendo de nos tornarmos pessoas melhores. Então, por isso, esse era um dos motivos que Jesus veio e vivia no convívio com esse tipo de pessoas, que ainda tinha defeitos, que ainda tinha vícios, mas que já estavam receptivos à mudança. Diferente daqueles orgulhosos que se achavam já perfeitos, que não precisava mais disso, já se achava autossuficiente. Então não podemos nos deixar levar pelo orgulho de virar as costas para as oportunidades que estão sendo nos dadas. Que muitas dessas oportunidades não é porque nós temos merecimento, mas é porque Deus é misericordioso. Ele está tendo misericórdia conosco, para não cairmos mais uma vez. Porque ainda não fazemos nada mesmo para merecer. Mas o amor de Deus é tão grande que passa por cima das nossas falhas, das nossas fraquezas, e está sempre renovando oportunidades para recomeçar sempre. Então, que possamos ter essa fé, essa força interior, para que, mesmo tropeçando,
nós podemos levantar e receber o amparo, porque a mão divina vai estar sempre estendida a cada um de nós. Então essa seria a mensagem de reflexão da noite. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colaboração, fique à vontade. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pelas bênçãos recebidas a cada dia, pelas oportunidades que nos dá, Senhor, de esclarecimento, de despertar de consciência, para percebermos a riqueza que nos coloca em nossas mãos. Pedimos, Senhor, que nos ajude a ter o discernimento, a termos a sabedoria, para não desperdiçar nenhuma dessas oportunidades. Pedimos o vosso amparo, que coloque em nossos caminhos, em nossas vidas, instrumentos necessários para nos guiar, para nos orientar, para não nos perdermos nos sombrios labirintos dos nossos desejos profanos, da vida mundana que nos envolve, que não enfraqueça a nossa fé, que não enfraqueça a nossa esperança, para mantermos firmes, perseverantes no caminho do bem, que corte, que anule todos os cordões energéticos negativos ligados ao nosso mental, ao nosso corpo físico e espiritual, que possa estar esgotando as nossas forças, as nossas energias, que mostre os caminhos luminosos que precisamos percorrer e que o seu amor possa alimentar a nossa alma e preencher todo o espaço vazio do nosso ser. Graças te damos, que assim seja.